Hello, English students. Welcome to your English class number 21, intermediate level. Open your PowerPoints and go straight to slide number 2, where we're gonna see the difference between problem, trouble, and issue. Muito bem, então nós temos aqui essas três palavras que normalmente elas têm o mesmo significado, né? A mesma tradução, que significa problema, né? Então a gente tem aqui iniciando a mais famosa, né? Mais utilizada, problem. Então, quando que eu uso problem? Problem você pode usar num conceito geral, assim, ela é a mais famosa, mais utilizada. Ela pode ser usada no singular ou no plural, né? One problem, two problems, three problems. E basicamente, o problem a gente usa para falar de algo que precisa ser solucionado. Então, se é um problema, tem que ter uma solução. E aí, nesse caso, a gente usa problem, ok? Então, em qualquer caso, de qualquer assunto, se você tem uma coisa que pode ser solucionada, você usa o problem. E você também pode usar ele no plural, que ficaria problems, né? Então, o trouble já é só singular, tá? Ele não pode ser colocado no plural. Ele se refere a encrenca, aborrecimento, distúrbio, dificuldades, apuros. Então, ele pode ser traduzido como problema, mas ele vai estar referindo-se a isso, né? Ah, eu tô com dificuldade em dormir. I've been having trouble sleeping, né? Esse é um exemplo. Ah, ele entrou numa encrenca, né? Numa confusão. He got in trouble. Então, são usos bem comuns da palavra trouble, né? Então, mais uma vez falando, trouble é só no singular, não pode falar one trouble, two troubles, ok? Muito bem, issue. Issue também é problema, né? Só que a gente fala issue quando a gente tá falando de um problema importante, né? Então, quando que a gente pode usar o issue? Quando a gente tá falando de algum problema em relação ao trabalho, problema na empresa, a gente pode estar falando de problemas que são de interesse público, né? O problema na saúde, o problema no governo, o problema na política. Ou a gente pode falar também de um assunto específico e quer dar ênfase que é um problema. Então, assim, a gente pode dar um exemplo. Ah, ele é um cantor, mas ele não consegue cantar o agudo, por exemplo. Então, a gente fala, esse é um problema. This is an issue. Tá? Então, quando a gente quer dar ênfase e falar, isso é um problema, a gente pode usar this is a problem, mas se a gente quiser dar mais força, a gente fala this is an issue. Tá? E aqui tá falando, né? Quando nos referimos a problemas de saúde, tanto problem quanto issue são utilizados, tá? Mas o issue a gente usa mais para problemas emocionais, tá? Psicológicos, emocionais, a gente usa esse problema de saúde falando que é um health issue, ok? Bom, para ficar mais claro, para vocês virem o uso de cada um deles, a gente tem no slide number 3 examples in sentences, né? Nós temos algumas frases assim utilizadas onde a gente usa cada um deles. O primeiro é o problem, né? Então, she had a problem with her phone. Então, o telefone dela deu um problema. Então, she had a problem with her phone. Is there a problem with your car? Né? Tem um problema com seu carro, né? Então, problema é uma coisa que precisa ser resolvida. You can smoke here. I don't have a problem with that. Então, você pode fumar aqui, não tem um problema com isso. Então, esse sentido também a gente usa o problem. Stop complaining. What's your problem? Então, é aquele problem usado de uma maneira mais abrangente, né? Qual é o seu problema? Então, a gente vai usar problem, né? Ele é o principal, ele é mais usado. Esse é o problem. O trouble, ele já vai ser mais específico, né? Quando eu falei, tá se referindo a distúrbio, confusão, né? Então, a gente tem alguns exemplos aqui para ficar mais claro. A gente começa com He will be in trouble if he's late. He will be in trouble if he's late. Então, ele vai estar com problemas, ele vai estar encrencado também, pode ser a tradução. There's too much noise in here. I had trouble hearing what they said. Então, eu tive problema, tive dificuldade, né? Nesse caso aí seria referente à dificuldade. You're causing too much trouble, né? Então, nesse caso aqui seria de confusão, referente à confusão. Trouble, you're causing too much trouble.
E o último, I had some trouble to find my car in that huge parking lot. Então aqui eu tive problema, né? Foi complicado eu encontrar o meu carro naquele estacionamento enorme, tá? Então, aí nesse caso seria mais referente a dificuldades, né? Eu tive dificuldades em encontrar meu carro naquele estacionamento enorme, ok? Vamos pro último então, vamos pro issue. Vamos lá, primeiro exemplo. The conversation focused on the most urgent issues, ok? Então, esse aqui com certeza é uma conversa relacionada a trabalho, né? Alguma reunião, então tá falando a conversa foi focada nos problemas mais urgentes. She has a different angle on this issue. She has a different angle on this issue, ok? Então, a gente tá falando de um problema, uma coisa séria, uma coisa mais formal, a gente vai usar o issue ao invés do problem. The lack of jobs is a national issue. Então, aqui um problema de assunto público, né, de interesse público. The lack of jobs is a national issue, né? E terrorism is a worldwide issue. Então, também interesse público mais abrangente, né, mundial, que a gente está falando do terrorismo como um problema, né? Um problema mundial. Ok, então são essas as diferenças entre problem, trouble e issue. Se ficaram com alguma dúvida, por favor, não deixem de me avisar, anotem aí no caderno para não esquecer e a gente fala sobre esse assunto de novo na hora da aula. Let's continue, let's go to our text. Então nós temos um texto aqui de 2 páginas, onde nós vamos falar um pouco sobre os principais esportes americanos, né? Os favoritos do pessoal lá na gringa. Então vamos lá. American sports. Sports in the United States are an important part of the country's culture. American football is the most popular sport to watch in the United States, followed by baseball, basketball, and ice hockey, which makes up the 4 major sports in America. The sport number 1 for Americans, the football, had its first match dates in 1869 in a college competition between Princeton and Rutgers. The roots of this sport stemmed from the already popular ones, soccer and rugby. Today, the American football has competitions throughout America, with the college football and the professional one. The NFL, National Football League, which every year in February has the most important game, the Super Bowl. The Super Bowl match defines what team is the world champion. It puts together the team champion from East Coast against the champion from West Coast. Every year, the Super Bowl night is the occasion when the TVs that broadcast this event break records of audience. Let's continue. We have some more on slide number 5. Also important in every American's heart, the basketball has one of the world's most famous league, the NBA, National Basketball Association League, that puts together teams from the entire country plus 1 team from Canada, the Toronto Raptors. This league introduced to the world one of the best athletes in history, the incredible Michael Jordan. Baseball is a variant of softball and has the MLB, Major League Baseball, as the highest level of this sport. The New York Yankees are noted for having won more titles than any other U.S. major football sports franchise, 27 titles. Recently, 2016, there was a remarkable moment for this sport in America. The Chicago Cubs became MLB champions after 108 years. Ice hockey is a contact sport, team sport, played on an ice rink, in which 2 teams of skaters use their sticks to shoot a rubber puck.
into their opponent's net to score goals. In US, this sports league is called NHL, National Hockey League. Alright, so now you know a little bit more about the American sports. Let's continue on slide number 6. We have a very traditional sport in Brazil as in the entire world. We're gonna talk about soccer. So some vocabulary for soccer. Ok, então vamos ver aqui vocabulário para futebol, né? Futebol de campo, que não é igual ao futebol americano, né? O nosso futebol mesmo, aquele que a gente é tetracampeão. Então, vamos lá, a gente tem aqui o vocabulário, começamos com jogadores, que seriam players, né? Isso, qualquer jogador de qualquer esporte chamado de player. Técnico, coach, goleiro, goalkeeper, zagueiro, defender, meio-campista, midfielder, atacante, forward, juiz, referee, chutar é kick, passar a bola é to pass the ball, falta é foul, barreira, wall, escanteio, corner kick, chutar pro gol é to shoot, roubar a bola to tackle, gramado ou campo é chamado de pitch, banco, bench, né, onde os jogadores que são reservas ficam sentados, substituição é substitution, estádio pode ser chamado de stadium ou field, arquibancada é stand, marcar gol, score goal, pênalti é penalty kick, estar vencendo, a gente quer dizer que um time está vencendo, a gente vai falar que tal time is leading, né? Está liderando, is leading. Placar é score, pequena área, box, impedimento, offside, torcedor é chamado de fan, tá? Que nem fan, que você é fã de um cantor, de um ator, é a mesma coisa que eles chamam os torcedores de esportes, eles chamam de fan. Partida, match, empate, tie. Futebol nos Estados Unidos é chamado de soccer e futebol na Inglaterra é chamado de football. Seleção é national team, então a seleção brasileira de futebol is the Brazilian National Football Team ou soccer team. Jogar em casa, né? Jogo em casa é home game. Jogo fora de casa é away game. Lesão, né, que normalmente os jogadores, né, tem aquelas faltas, eles se machucam, tem uma lesão, em inglês é injury. E a camisa, né, camisa de time, qualquer camisa de esporte, ela não é chamada de camisa, não é chamada de shirt, ela é chamada de jersey, ok? De qualquer esporte, não só de futebol, tá bom? Então aqui vocês viram mais umas informações sobre o futebol in English. Ok, então já que a gente tá falando de esportes, a gente tem um diálogo aqui na academia, né? Para quem pratica esporte, para quem, né, se exercita, saber aqui alguns exercícios que você faz na academia. Então, vamos lá, a gente tem uma conversa entre o instrutor da academia e o aluno que se chama Greg, ok? Então, eu vou ler para vocês, vou ler tudo de uma vez, sem parar, e aí vocês vão acompanhando, ok? Então, vamos lá. Hi, I'm Instructor Jim. Is this your first day at the gym? Hi, I'm Greg. Yes, this is my first time ever at a gym. Welcome to LA Fitness. What brings you here? Would you like to lose weight, get a six-pack, stay in shape, or just stay healthy? My dream is to get some muscles, like Vin Diesel, you know? Okay, slow down. Do you practice any kind of sports? No, I'm a complete sedentary. Right, so let's start going easy on you. I'll plan a training with some push-ups, light weightlifting, and a few sit-ups. Should I take some supplements? I recommend you to go to a nutritionist first for that. Cool, I'm down for that. Let's start working out. Okay, 10 minutes running on the treadmill. Start slow and then increase the speed slowly. You got it. Okay, so that's the conversation. Ok? E
let's finish the class with the video vocabulary. So there are lots of expressions on that video. So here you have the translation. Take a look at the translation before you watch the video, and some words on the other side of the vocabulary. Okay, so on the left side you have the expressions, on the right side you have just some words. Okay, so it's important for you to know. Take a look, watch the video, and I see you in class. Bye bye.